Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Fernando Santos, estamos iniciando aqui o nosso segundo podcast, FS Inovação. Tenho a honra de convidar o meu amigo, meu parceiro de negócio, Cícero Casagrande, curitibano, que é CEO de uma das maiores empresas de telhas do Brasil, a Percos. Então agora gostaria de conversar com o Cícero um pouquinho sobre a sua jornada como executivo e também falar um pouquinho sobre as inovações no setor tão tradicional que é o setor de telhas. Então, Cícero, primeiramente gostaria que você falasse um pouquinho para a nossa audiência sobre você. Quem é o Cícero Casagrande? Muito bem, obrigado, Fernando, pelo convite. É um prazer estar aqui com você e com a sua audiência. Bom, de fato, como você iniciou, a Casagrande é um grupo cerâmico um pouco mais tradicional. A gente, inclusive, esse ano completa 50 anos de história. Eu sou a terceira geração da família, então neto dos fundadores. Hoje o negócio é tocado pela segunda geração, então tios. É o presidente do grupo há muitos anos. E realmente é uma trajetória bacana. A nossa formação no âmbito da empresa sempre foi de buscar trabalhar uma formação plena em vários setores. Então, iniciei literalmente como office boy, e aí percorrendo diversos setores, aí junto em paralelo com uma formação acadêmica. Hoje, de repente, tenho esse título, na intenção realmente de agregar valor e ajudar a empresa familiar, o grupo, de uma certa forma, a traçar novos caminhos e se perpetuar por pelo menos mais 50 anos. Com certeza. Cícero, você falou que esse ano a Percos faz 50 anos, né? Isso. Você está há quanto tempo na empresa? Eu estou na Casagrande, a Marcos é a nossa marca, e o grupo Casagrande, o AR Casagrande, é a empresa em si. Eu estou há 25 anos na empresa. Bacana, passou por diversos setores e hoje ocupa uma condição de executivo da empresa, né? Exato. Está relacionado aí com a parte comercial, a parte estratégica e também que é a parte do nosso podcast, que é o foco, a parte também da inovação. Exato. Né? Perfeito. Fala um pouquinho da Percos, Cícero. O que vocês atuam? Qual mercado? O mercado nacional? Também tem um olhar internacional? Quais são os principais produtos? Me fala um pouquinho sobre esse mercado aí, esse mercado de telhas. Muito bem. Bom, o Grupo Casagrande, ou a Casagrande em si, nós éramos, ou somos fabricantes de pisos, revestimentos e porcelanatos, então essa foi a nossa origem. Inicialmente estão trabalhando com produtos para revestimentos, enfim, residenciais, comerciais, industriais. E talvez aí já venha uma primeira inovação, em momentos de mercado mais retraído, nesse segmento de revestimento. A família, nessa parte eu até não atuava ainda, mas a família desenvolveu uma alternativa que justamente foi a marca Percos, foi a criação da marca Percos no segmento de coberturas. Então, a inovação foi trazer toda a tecnologia, toda essa parte técnica, robusta, aquilo que o porcelanato significa para o segmento de revestimentos, que é um produto mais técnico, mais bem acabado, para trazer um valor estético, funcional. A proposta foi a criação da Percos para levar isso para o segmento de coberturas e telhados, que de certa forma era um segmento que trabalhava com produtos mais simples, mais econômicos, talvez não tão sofisticados em relação a cores, modelos, texturas. Então, a Percos ela surgiu disso, dessa transferência de tecnologia de porcelanato para telhas. Então, podemos considerar como foi uma das principais inovações, a primeira. Talvez uma grande inovação. Isso e aí. Hoje, essa marca, o segmento de cobertura, se tornou realmente o principal negócio da cerâmica. Certo. Então, assim surgimos. Hoje, realmente tem uma atuação no Brasil com mais de 1.000 revendedores. A gente só trabalha basicamente B2B, não falamos com venda direta ao consumidor. A fábrica fica no Paraná ou em Santa Catarina? Em Santa Catarina. Hoje a unidade industrial está em Rio Negrinho, Santa Catarina, no Planalto Norte. Tinha uma primeira fábrica, que é a Matriz, que ficava em Mafra, também em Santa Catarina. Em Curitiba, a gente tem um escritório administrativo. Hoje uma estrutura aí com 6 centros de distribuição no Brasil, na região Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Norte e Nordeste também. E também um pouquinho de trabalho, tem um trabalho de exportação, visando uma expansão internacional. A gente sempre teve essa veia exportadora desde a época de revestimentos. No caso das telhas, com a Percos também foi seguida essa linha. Então também a gente tem hoje uma operação um pouquinho mais robusta no mercado americano, mas exportação de certa forma para América do Sul, América Central, América Latina de maneira geral, Emirados Árabes um pouquinho. Então é uma atuação bastante ampla. Perfeito. Cícero, eu tive a oportunidade de conhecer a Percos lá em Rio Negrinho e realmente é admirável, né? E tradicionalmente a gente sempre quando pensa em cerâmica, a gente acaba imaginando aquelas olarias, muitas pessoas trabalhando, aquele sistema um pouco mais rudimentar, né? E para minha surpresa, quando eu cheguei lá, eu vi tudo automatizado. Praticamente eu fiquei buscando algum colaborador ali no chão de fábrica e tive dificuldade de encontrar. Como que foi essa transição de sair desse sistema mais rudimentar de olaria
para um sistema mais automatizado de produção de telha. Fala um pouco das tecnologias envolvidas no processo de produção, quanto tempo, fala um pouco da parte técnica da produção dessas telhas Percos. Perfeito. Eu acho que esse é um cenário um pouquinho, né, que você comentou. A gente tem essa veia de inovação, né? A Casa Grande, o Grupo Casa Grande, até na pessoa do senhor Renato, que é o presidente do grupo, outros diretores e sócios, sempre tiveram esse anseio sempre foram muito pioneiros, né? Então, de certa forma, hoje, né, essa tecnologia que você viu é uma tecnologia, basicamente a fábrica opera com uma tecnologia italiana, hoje são os melhores ceramistas do mundo, então 100% automatizada, robotizada. A gente comenta que a Percos é hoje o único fabricante que, né, no qual a telha não tem impressão digital, ninguém manuseia o produto de fato, mas aí isso remonta realmente de anos anteriores, nessa gestão ali do senhor Renato, enfim, ou do avô, talvez, que já imprimiu, né, esse ritmo, esse pensamento de sempre estar evoluindo com equipamentos modernos, novos. Então, hoje a Percos, né, ela traz isso. Ela tem equipamentos bastante modernos, basicamente italianos, prensas, fornos, secadores, muitos utilizados literalmente para fabricação, né, de porcelanato, que é hoje o que tem de melhor, né, em termos técnicos e funcionais para revestimentos. A gente trouxe tudo isso para a telha. Então, a telha, né, a Percos, ela tem essa conotação, essa referência de ser uma marca de qualidade, um produto de alto desempenho, de performance superior, né, muito fruto, né, desse conjunto de equipamentos de qualidade, de tecnologia, de inovação, desde a extração da matéria-prima até, de fato, né, a aplicação, né, do vidro, né, do acabamento final, num forno com temperaturas altíssimas, aí, superiores a 1.200 graus. Então, de fato, mas eu digo, isso remonta muito próximo da origem, talvez do avô, na gestão ali do seu Renato, como presidente do grupo, sempre conduziu, e a gente hoje tenta, junto com ele, dar uma sequência nisso. E essa telha que a Percos produz, Cícero, é aquela telha tradicional, aquela telha tida como colonial, ou é uma telha mais esmaltada? Qual a característica da telha Percos? É uma telha mais nobre? Me fala um pouquinho da qualidade assim, da telha. A Percos ela veio a ser pioneira, romper o que os especialistas chamavam de direções anteriores. Então, né, só trazendo um contexto, a gente tem aquelas telhas coloniais convencionais de barro, que normalmente todo mundo conhece de uma forma mais comum. Outras gerações surgiram com as telhas de concreto, por exemplo, que são telhas um pouco mais robustas, que trabalham variações de cor, né? E a Percos foi a primeira marca, né, do Grupo Casa Grande, então inovando, sendo pioneira nisso, ao fazer essa telha de porcelanato. Então, ela é o que os especialistas chamam hoje de terceira geração. É uma telha esmaltada, extremamente robusta, resistente, grossa, né, queimada, né, como eu mencionei, a 1.200 graus. Bem isso num processo altamente tecnológico, uma produção 24 horas. Obviamente o valor agregado é maior. Exatamente. Então a proposta de você ter um produto premium que de fato vai cumprir aquele aspecto funcional que a telha tem que, né, fornecer no sentido de proteção, impermeabilização de uma obra, de um projeto, mas ir além disso, agregar um valor estético, um aspecto, né, um projeto arquitetônico. Então a gente tem vários modelos, tem modelos mais convencionais e modelos mais sofisticados, mais com design minimalista, mais moderno. Então a gente trabalha hoje que são 10 linhas de produtos. Né? Então, desde as mais convencionais até realmente designs mais modernos, mais minimalistas, né? Talvez vamos falar um pouquinho de inovação, mas, né, telhas solares, telhas ecológicas, então isso tudo no nosso portfólio hoje. E hoje você tem uma abrangência nacional, tem vários centros de distribuições, né, CDs, distribuídos em todo o Brasil, todas as regiões do Brasil, onde você tem hoje cerca de, um pouco mais de 1.000 revendedores, né, espalhado, e alguma coisa também já pensando internacionalmente, em explorar países como talvez países da Europa, próprios Estados Unidos, né? Cícero, puxando agora, né, para a nossa pauta aqui, que é a inovação. Claro. Uma empresa para ficar 50 anos, realmente ela vem inovando ano após ano, né? E inovar, realmente, como eu costumo falar, inovar não é mais uma opção, né? Hoje, quais são as principais inovações que a Percos vem fazendo hoje ou nos últimos anos, do ponto de vista de produto e também de processo? Poderia discorrer um pouquinho assim, sobre essas questões, tanto do produto como dos processos? Sim, bom, a gente comenta, né, acabamos de o próprio surgimento da Percos, ou da marca do Grupo Casa Grande no segmento de cobertura, acho que foi uma grande inovação, né, e agora falando um pouquinho mais, a gente acabou se especializando, se tornando essa referência, né, o maior fabricante de telhas de porcelanato do Brasil, e aí, né, isso nos direcionou para uma dedicação, né, justamente muito mais segmento. Então, as grandes inovações são as telhas solares. Nós somos pioneiros, né, e de certa forma também estamos construindo essa reputação de referência hoje com 3 telhas solares. Então, patenteado.
tudo patenteado, tecnologias, né, eu digo assim, né, brasileiras, Tupiniquim, com muito orgulho, né, certo? As células, de certa forma, importadas, mas o desenvolvimento, tecnologia, parceiros nacionais também, algumas. Então a gente tem hoje no portfólio 3 telhas solares, acho que essa é uma grande inovação, né? Se só fazer um parênteses, só para explicar para nossa audiência, até então, o sistema, né, o telhado ali, hoje você pega o módulo solar, não se chama de painel e tal, mas o módulo solar e coloca ali sobre o telhado. Né? Você tem um módulo ali com um determinado tamanho e coloca para gerar sua própria energia. No caso da telha, esse sistema, essa célula, ela é integrada na telha? Perfeitamente. Explica um pouco aí. Perfeito. Falar, então, o conceito anterior era esse, né? Então, a gente até comenta, a gente participava do telhado como uma telha convencional, que é o nosso produto tradicional, as telhas cerâmicas naturais, montadas, enfim. E aí, normalmente, você trabalha com uma sobreestrutura e aplicação das placas ou painéis sobre este telhado. Né? Então, dimensionamento de peso, de carga, você acabava tendo, né, uma segunda camada sobre o telhado. Então, a nossa proposta foi justamente romper um pouquinho desses conceitos tradicionais, né, com a integração direta, justamente da geração solar na telha, no telhado. Então, Ou seja, a própria telha... Ela é solar, ela faz a função de impermeabilização, proteção e geração de energia. Perfeito. Olha que então bacana. A gente elimina sobreestrutura, elimina peso, pode fazer trocas de telhados né, mais antigos. Você tem um aspecto estético, né, que querendo ou não, né, um dos nossos valores, como eu mencionei, era agregar estética e arquitetonicamente falando. E aí você colocava um telhado bonito, né, um telhado esmaltado, colorido, para agregar o projeto, e de repente vinha com um painel em cima. Isso, de uma certa forma, rompia o aspecto estético. E a ideia das telhas solares, né, um dos grandes apelos dela é justamente ter a geração solar, a autossuficiência, ter um aspecto sustentável, ecologicamente correto, né, de economia de fato na conta de luz, porém sem abrir mão desse fator estético. Então ela é realmente algo, isso é algo bastante inovador. A gente hoje trabalha com 3 modelos, né, de gerações, tamanhos, eficiências diferentes, mas para ter diversas soluções. Perfeito, eu imagino que pode ter, né, com certeza vai ter um apelo muito grande, porque tem esse aspecto estético também. Além da geração da própria energia, você acaba mantendo o design, né, a estrutura arquitetônica do telhado, e isso é fantástico. Cícero, eu tive a oportunidade, né, e o prazer de participar, como eu disse, da apresentação. Nos conhecemos há bastante tempo, né, temos uma parceria muito bacana e muito frutífera, e tive o prazer de participar do desenvolvimento aí desse projeto de inovação dessa telha solar. Então fala um pouquinho para a nossa audiência, como foi o desenvolvimento desse projeto? Foi em parceria com quem? Esse projeto de inovação ele foi elaborado, foi aprovado com recursos que a gente chama de subvenção econômica, ou, em outras palavras, não reembolsáveis. Para muitos chama de fundo perdido, né? Principalmente os mais antigos. Então discorre um pouquinho para a nossa audiência como foi a sua experiência em aprovar esses projetos de inovação para desenvolver essa tecnologia da telha solar. Perfeito, esse é um dos projetos aprovados, né? Isso aí. Foi o que a gente já encerrou, então assim, foi uma experiência muito positiva, permitiu a gente realmente trazer uma evolução, né, em algo que já era de certa forma inovador e um pouco disruptivo. Ele foi tocado com o pessoal, né, que era uma área de especialidade, o pessoal do... Cimatec. Eu ia comentar, né, do Senai, o Cimatec, o Embrapi lá da Bahia, de Salvador, né, que era uma área de especialidade deles, a questão de geração solar, então esse nosso projeto acabou indo para lá. Ou seja, a fábrica em Rio Negrinho, Santa Catarina, e o desenvolvimento foi na Bahia. Perfeito, e uma condução super tranquila, né, quem sabe eles vão até ver isso, mas a gente só teceu elogios, né, super pontuais, o cronograma redondo, a capacidade técnica, né, de comunicação deles, enfim, foi uma excelente experiência para nós. Precisamos aprovar outros projetos que tenham essa experiência, mas assim foi muito bacana, até por ser a primeira experiência nossa, né, com o pessoal do Embrapi, do Senai, do Cimatec, envolveu Sebrae também, teve participação no projeto, então acabou envolvendo outras agências, outros institutos, mas a interação foi muito bacana, foi muito positiva, né, todos eu falo super ponta firme. E principalmente com recursos não reembolsáveis, né? Ou seja, então agregou muito valor à marca, né, ao produto em si. A gente até inclusive deve estar evoluindo para ele, né, para já trazer ao mercado essa inovação. Esse hoje é o nosso desafio como fabricante. Mas foi algo assim realmente muito bacana. E realmente a distância para nós em nenhum momento foi empecilho, foi barreira. Bacana. Então foi uma experiência muito positiva, né? Temos outros projetos que a gente já entendeu que vão sair de Santa Catarina, vão talvez aqui, né, no Rio Grande do Sul, ou talvez outros laboratórios pela especialidade. Então a gente está, eu diria, muito ansioso, né? Já provamos outros, né? Agora estamos numa fase de refinamento, né? Enfim. Perfeito. Mas foi muito legal. Cícero, eu acho muito importante a sua fala, porque muitos empresários pensam assim, poxa vida, como assim, um executivo
atua no setor, querendo ou não, um setor mais tradicional de telhas, né? Aprova um projeto de inovação com recursos não reembolsáveis, ou seja, eu pego o recurso e não preciso devolver, e esse desenvolvimento gera uma inovação tecnológica que eu posso posteriormente escalar, né? Nós estamos justamente nesse momento com a telha solar. Na prática, Cícero, como eu disse, tem muitos empresários que não têm essa consciência ou não conhecem dessa possibilidade, desse tipo de recurso. Como assim? Eu vou ganhar dinheiro e não preciso devolver, eu não preciso pagar. Então o empresário habitualmente está muito acostumado a tirar dinheiro do próprio bolso para bancar aquela inovação que envolve risco, ou então pegar dinheiro do banco tradicional, com aquelas taxas de juros altíssimas, etc. e tal. Então fala um pouquinho, principalmente para esse empresário que desconhece dessas possibilidades. Qual o sentimento de receber esse recurso dado que o governo te dá para desenvolver essa tecnologia sem precisar devolver? Não, perfeito. Eu só queria fazer um complemento que eu acho que é super relevante em relação até a ter desenvolvido um projeto que ele envolvia, né, até de certa forma, uma tecnologia, uma pesquisa internacional que o pessoal lá do Sematec fez. Eu acho que é um ponto importante porque a gente foi num órgão especializado, né? De certa forma, nós, né, como empresa, como Grupo Casagrande, ou Percos, nós não tínhamos esse know-how, não tínhamos profissionais de gabarito, de formação, de experiência na área. Então, a gente acessou não só o recurso... Isso, como a inteligência. É isso que eu ia comentar. Então, isso também foi muito importante, né? A gente lidar com profissionais de gabarito, de experiência, então a gente vê que eles sabiam, dominavam plenamente o assunto, né? Tinham experiências anteriores em outros projetos. Então, a gente acessa, tem um recurso financeiro, que é o que você já me perguntou, já vou falar, mas a gente tem um acesso a um capital humano que é importante. Perfeito. Que a empresa talvez não teria condições de pagar um profissional desse gabarito para ter um projeto. Excelente. Né? Então, eu acho que esse acesso, né, engenheiros e um corpo técnico capacitado... Doutores, em sua grande maioria. Exatamente. Então, isso foi muito importante. Mas em relação ao recurso, né, diria assim, Fernando, há muito ceticismo, né, nisso, e falo por nós, empresa tradicional, familiar, quase que a gente não acredita que isso de fato exista e que você de fato possa acessar. Então, por isso que eu falo que esse projeto, né, a execução desse projeto, a conclusão dele com sucesso, ele realmente, né, eu acho que expande a nossa cabeça, o nosso pensamento para justamente, né, não pensar só no recurso próprio, no recurso financiado de banco, mas que, né, existe um universo que a gente pode acessar com conhecimento de forma profissional, de forma correta, ética. Então, né, o projeto tem todo um cronograma, prestação de contas, né? Sim. De certa forma a gente não embolsa o dinheiro, não vai todo para pagar muitas vezes um fornecedor, mas você viabiliza algo, né, com recurso barato ou muitas vezes não reembolsável, né, para usar o termo errado. Eu acho que isso realmente expande a nossa cabeça, né, e como você talvez tenha visto, né, mas que a gente faz uma provocação interna. Poxa, a gente tem 10 projetos, 20, 30, muitas vezes, né, na gestão privada, você é obrigado a ser, agora eu vou tocar este. Permite que a gente agora crie uma esteira, não consigo tocar 10 projetos ao mesmo tempo. Né, porque o dinheiro não é mais um limitante, ele passa, ao contrário, talvez seja justamente um fator de vantagem competitiva, de diferenciação e de aceleração. E esse é o objetivo da inovação. Né? Então, basicamente você conclui, eu falo, isso nos provoca, né? É uma pena não ter este conhecimento, essa ciência antes. A gente fica um pouquinho com essa Mas nunca é tarde. Exato. Mas nunca é tarde. Né? Excelente. Cícero, me fala de outros projetos inovadores que a Percos tem. Além da telha solar, além desse processo automatizado na produção, que vem inovando ao longo dessas 5 décadas, ou seja, 50 anos e tal. Vocês têm mais alguns produtos que estão na gaveta, assim, está no forno para sair? Sim, tem outras frentes, né, ainda no nosso segmento de coberturas ou de construção, né, de Matcom, que envolvem telhas com vertentes ecológicas sustentáveis. Bacana. Então essa é um... O que seria uma telha ecológica sustentável? De materiais reciclados, reutilizados, que envolvem economia circular, que a gente pode trabalhar com reaproveitamento de materiais, né, então são produtos nessas vertentes. E até como eu há pouco comentei, né, eu acho que o projeto, né, essa questão de você ter acesso a capital de inovação, né, a gente também agora permite, a gente tem outros produtos que não são no segmento de cobertura. Perfeito. Envolvem, ainda no segmento de materiais de construção, porque é o nosso mundo. Ou seja, uma inovação no seu portfólio. Exatamente. Né, saindo um pouquinho, né, dessa área de cobertura, vindo para outras áreas. Né, a gente acaba sempre atuando dentro do segmento de materiais de construção, né? Porque aí são 50 anos ali nesse mercado, então são produtos que voltam um pouquinho até eu digo para revestimentos, que voltam, então isso foi bacana, porque a gente realmente, né, expande o olhar, expande, eu acho que o pensamento. Então não só, né, telhas ecológicas no segmento de coberturas, então óbvio, mas outros produtos, materiais de construção.
Perfeito, excelente. Isso é também bem legal. Cícero, muito bacana a sua fala quando você comenta que já está de olho nos próximos 50 anos, né? Nesse momento, a terceira geração, hoje como executivo aí da Pertis, fazendo a gestão justamente com o presidente, o senhor Renato Casagrande ali, e já está pensando em otimizar cada vez mais os processos, lançar novos produtos, preferencialmente a partir de recursos de inovação, né? Ou aquele recurso reembolsável, mas em condições bem mais atrativas, né? Como aqueles recursos, preferencialmente os não reembolsáveis, também chamado de subvenção econômica, né? Qual a mensagem que você poderia deixar para quem atua no setor tão tradicional assim, ou pelo menos acha que é um setor tradicional, né? Como um setor de cobertura, né? No seu caso, de telhas. Qual a mensagem que você poderia deixar para esse pessoal, para esse colega que está nos assistindo agora ou posteriormente vai ver esse vídeo no YouTube, qual a importância da inovação nesse setor tido como tradicional, que é o setor de cobertura? Eu acho que o primeiro ponto, né, é permitir que a gente justamente busque essa perenidade, busque essa continuidade, porque é muito comum, né, em muitos segmentos, nós passamos por isso em vários, né? O Grupo Casagrande atuava no segmento de caminhões, madeireira, reflorestamentos, então muitas vezes a gente vê, né, o segmento estagnar, e a inovação, né, não dito por mim, mas por especialistas, né, como professor ou outros, é justamente talvez, né, a forma de você romper essa estagnação, né, seja no mesmo segmento ou até em outros, né, eu permitir a perenidade da empresa, resultado, enfim, nessa geração de valor econômico, né, de equity, é uma palavra que também, querendo ou não, está muito em voga, mas também acho que a inovação ela é um caminho para isso, né, então nós ficamos muito atentos, né, no trabalho de manutenção do que temos, mas a gente tem que ter esse olhar para frente, porque, né, infelizmente não dá mais para ficar, cada vez as coisas caminham mais rápido, né, setores abrem, negócios surgem, muitas vezes a gente não tá esperando, inclusive no segmento de materiais de construção, questões de e-commerce, a pandemia, né, a questão forçou a gente a muitos cenários novos. E acabou acelerando muitas coisas. Exato. Então é muitas vezes bom talvez a gente ser um agente transformador, né, através da inovação, que a gente provoque essas mudanças. E assim, né, a gente é talvez uma prova viva, pequena, né, mas bem o segmento de cobertura, de materiais de construção, né, não é um segmento de tecnologia, não é um segmento, né, tão disruptivo, mas certamente é muita oportunidade, né, não só para nós, mas para talvez, né, outros empresários do segmento de outros. Perfeito. Então, porque inovação não é só questão disruptiva, acho que esse é o grande, né, ponto, às vezes isso, uma tecnologia nova, né, uma redução de custo, né, um outro olhar para uma embalagem, às vezes isso é inovação. Então, né, isso também desconstrói esse pensamento que sempre tem que ser algo, né, exatamente, muito... É que na verdade a inovação ela pode ser algo que realmente não existe, né, ou seja, a empresa também não tem, né, como pode ser algo que tem, pode ser aprimorado ou melhorado. Evoluído, né? Exatamente. Né? Excelente. Cícero, estamos aqui encerrando essa nossa segunda edição, né, do podcast. Eu tenho um carinho muito grande por você. Temos uma parceria aí que, né, chegando em 3, 4 anos já, eu falo isso com muita sinceridade. É muito legal trabalhar com Casagrande, é muito legal trabalhar com vocês da empresa, de uma forma muito especial com o seu perfil. Então as coisas fluem muito rápido, a nossa interação de trabalho. E tive, né, o prazer de contribuir com alguns projetos ali da Casagrande que foram aprovados. E de uma forma muito singela, muito simplista, né, o nosso programa aqui está te presenteando. Obrigado. Uma lembrancinha, espero que você goste, quiser abrir. Né? Claro, com justamente certeza. Aí um simbolismo aí referente a esse projeto aí que foi aprovado. Nossa, que bacana. Então, é um troféu. É uma homenagem aí para colocar na estande da Casagrande, mais um projeto de inovação aprovado. Obrigado. Né, que a gente entende que, de fato, inovar não é mais uma opção. Então, mais uma vez, muito obrigado. E eu passo se quiser deixar alguma mensagem, né, algum agradecimento, fique à vontade. Não, Fernando, eu que agradeço, né, em seu nome, da toda a equipe aqui da FS, mas sempre apoio e suporte, né, e de certa forma por abrir nossos olhos para esse mundo, né, porque antes né, desse trabalho, essa parceria, de certa forma era um mundo que passava parte e hoje ele é parte integrante do nosso negócio, do nosso dia a dia, né, e que cada vez mais a gente possa trazer essa inovação como, né, mais, enfim, algo que realmente seja executado diariamente como outras operações que a gente tem na empresa. Exatamente. Então, agradecer a oportunidade, o convite, né, e realmente poder contribuir de alguma maneira com os ouvintes, né, com a nossa humilde experiência, né, mas que existe, é real, é verdade e agrega muito. Então,
Obrigado, Fernando, pela oportunidade. Valeu! Obrigado.